Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Lê também o versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Você pode se assentar. Se essa mensagem for para a internet, assim como diz o nosso pastor Alan, o título seria A Fé Salvadora. Amados, é bem verdade que a palavra aponta para nós, mostra para nós a respeito da fé. É bem verdade que a salvação é por meio da graça, por meio da fé. E isso, como Paulo ensina aos Efésios, não vem de nós, ela vem de Deus. E Paulo também ensina que ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que precisa ficar claro para nós é que a salvação em Cristo Jesus, ela é algo exclusivo, ela vem de Deus, ela somente vem de Deus, não vem de nenhum outro lugar. Isso precisa ficar muito claro para nós. E que todos são salvos única e exclusivamente por meio da fé. Isso tem que estar muito claro dentro de nós. Porém, quando a gente chega aqui no livro de Tiago, essa questão ela se aprofunda um pouco mais. Porque embora nós, para adentrarmos ao reino de Deus, precisemos ter exclusivamente a fé gerada por Deus em nós, essa fé não é uma fé inerte, não é uma fé parada, é uma fé que se movimenta. Eu não tenho que fazer boas obras para ser salvo. Aliás, as boas obras nunca e não poderão me salvar. Se há alguém aqui nessa manhã que tem a intenção ou que vive com a intenção de praticar boas obras a fim de que alcance o favor de Deus, esse alguém está perdido. Porque se fosse dessa forma, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho Jesus para morrer e, através do seu sangue, pagar pela culpa dos nossos pecados. É bem verdade que Jesus morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Mas se as obras fossem necessárias para que nós fôssemos salvos, Jesus não precisaria ter passado o que passou para nos resgatar novamente para Deus. E isso precisa ficar muito claro para nós. No entanto, ao ler aqui essa carta, esse livro de Tiago, nós somos advertidos de que essa fé que nós dissemos que temos precisa ser evidenciada por uma fé viva, uma fé salvífica, uma fé que salva.
E nessa manhã, nós queremos, ou pelo menos tentaremos apontar aqui, 3 tipos de fé. Porque, ao ler, acabei ficando um tanto quanto, na verdade isso já acontece, acabei ficando um tanto quanto preocupado com a nossa congregação local, com aqueles que vêm aqui para esse lugar. Que tipo de fé nós temos? Fica essa pergunta aqui. Que tipo de fé nós evidenciamos com a vida que temos levado? Essa é a pergunta. E a primeira, são 3 tipos de fé que eu quero abordar, que eu vou tentar abordar nessa manhã. A primeira delas não é uma fé muito legal, não. É a chamada fé morta. Aqui mesmo, em Tiago, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, fala assim: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A gente declara, a gente diz, ou a gente vem para cá, pelo menos no nosso exterior, apontando que nós temos fé, que nós fomos alcançados por tão grande salvação. Mas que fé é essa? É o que Tiago diz aqui. Que nós dizemos ter. Glória a Deus, agora eu sou salvo, eu estou no caminho. Se eu tomo conhecimento, ou eu percebo a necessidade do meu irmão, e simplesmente, tomando conhecimento, vai em paz, Deus te abençoe. Que fé é essa? É a fé morta. É uma fé que não agrada a Deus. É uma fé condenatória, irmãos. É uma fé que não tem parte no reino dos céus, não tem parte com o Senhor. Aliás, a própria palavra declara, que lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, declara o seguinte, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas das vezes, pessoas que são dotadas dessa fé morta, muitas das vezes, conhecem bem a palavra, sabem falar de cor e salteado muitos versículos, são bons de oratória. Porém, quando observada a sua prática de vida, aquilo que pregam não condiz com a sua prática de vida. Essas pessoas possuem uma fé morta. E tem aqueles também que nem a palavra se esforçam por dominar. E apenas são frequentadores de igreja. Embora, ou por mais que tenham títulos, às vezes a pessoa tem título, porém ter um título não significa estar quite com Deus. Muitas das vezes a pessoa tem um título, mas manifesta uma fé podre, uma fé morta. Porque ela pode até falar, ela pode até pregar bonito, ela pode até ser
humanamente falando, reconhecido pela sua comunidade local. Homem de Deus, mulher de Deus. Mas o seu interior ser como um sepulcro, fétido, fedorento, às narinas de Deus. Então essa é uma fé morta. É uma fé que não agrada ao Senhor. É uma fé que condena. A Bíblia declara que se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Tiago aqui está falando, está tratando da questão de vermos alguém em necessidade física mesmo. É bem verdade que nos dias em que nós estamos vivendo, há muita dissimulação, há muita mentira, há muito fingimento de algumas pessoas. E isso acaba sendo um fator para que nós fechemos o coração em muitas ocasiões. Porém, nós precisamos andar em espírito e pedirmos sabedoria ao Senhor quando virmos alguém ou quando alguém chegar até nós com necessidade, para que, enfim, possamos exercer esse papel. Porém, não fica por aí, irmãos. Tiago aqui cita essa questão, mas eu quero lembrar a amada igreja de 1 Pedro, que, aliás, no meu ponto de vista, é a maior necessidade que o homem tem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sempre digo isso aqui: o papel fundamental, o papel básico de todo aquele que foi chamado para a luz, de todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, é esse aqui. Ah, Deus, mas eu sou do... Aqui não tem, né? Mas eu vou citar. Mas eu sou do Ministério de Coreografia. A minha especialidade, eu gasto horas a fio ensaiando a coreografia. Como eu disse, aqui não tem. Ok. Quer fazer o melhor para Deus? Ou do teatro, também não tem. Só estou citando como exemplo. Quer fazer o melhor para Deus? Legal. Mas o seu papel fundamental e principal não é esse. Ah, eu faço parte do Ministério de Louvor. E gasto 6 horas ensaiando. Bênção. Deus merece o melhor. Mas quanto tempo você gasta evangelizando? Proclamando? Porque esse é o papel principal. Ah, mas eu sou o pastor da igreja, eu sou o diácono da igreja, eu sou o evangelista da igreja. A minha função é lá dentro apenas. Não, não é. A função de todos nós é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê aqui que esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não mostra aqui que esse anunciar as virtudes é para um grupo específico, não. Está dizendo vós sois, ou seja, não está dizendo pastores, evangelistas, diáconos, missionários, não. Está dizendo vós, está falando para quem? Para a igreja. Para a igreja. Então, é importante que cada um de nós esteja consciente do nosso papel. Por quê? Nós não fomos chamados apenas para vir para a igreja,
talvez nos destacarmos por conta do nosso trabalho dentro da congregação, que também é importante, também faz parte do reino, ou simplesmente eu vir para a igreja, me assentar no banco, ouvir a palavra, calado ou dando glória a Deus, terminou o culto, eu vou embora e ficar nesse ciclo. Não. Nós estamos aqui, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Nós estamos aqui para sermos ministrados uns pelos outros. Isso é ser igreja. Nós estamos aqui, e principalmente nesse período que estamos vivendo, para cada vez mais congregarmos. Estamos aqui para cada vez mais estarmos juntos, unidos, para que o Espírito Santo gere uma liga maior entre nós, e não nos destacarmos e não nos distanciarmos. E quem não ama fazer isso, e quem não se esforça para fazer isso, tem uma fé morta. Morta. Fétida as narinas do Senhor. Imagina você. Cadê a irmã Nevinha? Está aí? A irmã Nevinha me deu um presente, eu não lembro há quanto tempo atrás. Aliás, ela já me deu vários presentes. Me deixaram muito felizes. E acho que foi ontem, ou anteontem, Vânia foi lá em cima no quintal e começou a me gritar, irmã Nevinha. Júlia, vem cá. Eu falei, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. A irmã Nevinha me deu uma muda de cacau, um pezinho de cacau. E prontamente, eu gosto de planta, embora eu não cuide tanto, sou bem sincero, e prontamente eu corri lá no meu quintal e plantei. Deixei lá. Nitidamente deixei, plantei e deixei. Só que o local em que ele está tem um pouquinho mais de sombra. E não lembro quanto tempo tem esse pé de cacau lá, ela já me deu um certo tamanho. Vânia ontem foi lá fazer alguma coisa e, para nossa surpresa, já está dando frutos. E vários. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Falei, meu Deus, que coisa linda. Vânia toda feliz, olha, está dando frutos. Falei, nossa, que maravilha. Sabe para que eu planto uma árvore frutífera, irmão? Sabe para quê? Para colher o fruto dela. Ela também me deu falei que ela já me deu muitos presentes. Ela me deu um pé de abacate. E tá lindo, minha irmã. Lindo, lindo, lindo. Tá grandão. Sabe para quê? Porque eu amo abacate. E daqui a alguns anos eu espero colhê-los. Do jeito que a árvorezinha tá crescendo, tá ficando bonita, sabe? E da mesma forma, Deus, Ele injeta vida em nós para que nós sejamos como esse pezinho de cacau que eu ganhei da irmã, que já está dando fruto. Já está grandezinho já há tanto tempo que eu não olho para ele, que eu nem sabia que estava grande já. Deus nos deu a vida para o louvor da sua glória. Deus nos chamou das trevas, como está escrito aqui, para que nós venhamos a anunciar a outros que ainda estão em trevas. Talvez você não seja aquele que vai pegar um megafone, por exemplo, e sair numa praça, igual rolou um vídeo aí no WhatsApp algum tempo atrás, alguns meses atrás, de um homem a plenos pulmões. Arrependa-se! Cristo está... Talvez você não tenha essa coragem.
Talvez você não tenha essa característica, mas dentro daquilo que você e eu, nós podemos fazer, dentro das nossas características, nós precisamos anunciar, porque se nós não anunciarmos, se nós não ajudarmos o nosso próximo, se nós não amarmos o nosso próximo, há uma evidência triste sobre nós. Uma fé morta. Uma fé mal cheirosa às narinas de Deus, irmãos. E não é esse o interesse de Deus. Não é esse. E não é esse o nosso desejo para cada um de nós. Eu também me incluo nisso. O nosso desejo é ver cada um aqui, é claro que dentro do seu tempo. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que cada pessoa é um ser individual. Tem uns que andam mais rápido na caminhada, tem outros que andam mais devagar, tem uns que desenvolvem mais rápido. Isso é natural para qualquer pessoa. Por exemplo, seres humanos. Às vezes, duas pessoas muito parecidas. Às vezes uma, no que diz respeito a crescimento, por exemplo, às vezes uma cresce mais do que a outra. Irmãos, por exemplo, gêmeos. Há casos em que irmãos crescem um pouquinho, um mais do que o outro. E não há problema nisso. Então, que nós não venhamos a confundir o tempo de, digamos, maturação dessa pessoa. Mas é importante nós entendermos que cada um tem o seu tempo. Uns vão um pouquinho mais devagar, outros vão numa velocidade média, outros vão um pouquinho mais rápido. Mas o importante é que todos cheguem. Isso é o importante. Então, que nós venhamos a analisarmos a nossa própria vida, a fim de que nós não tenhamos uma fé como essa aqui, uma fé morta. E aquilo que está morto, está podre, não presta. Aliás, presta sim, para ser jogado fora. É a função daquilo que está morto, para ser tirado de perto, para ser jogado fora. A segunda fé aqui que eu posso encontrar está no versículo 19. E tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. A segunda fé que eu encontro aqui é a fé demoníaca. Nossa, é essa mesmo. Ou uma fé mentirosa. Palavra mais branda, né, do que demoníaca. Uma fé demoníaca ou uma fé mentirosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Dentro dessa fé mentirosa ou demoníaca, existem 3 pontos aqui que a gente pode destacar. Primeiro deles, demônios não são ateus. Demônios, olha só que coisa interessante. O homem é. Tem muitos que se dizem ateus ou até mesmo agnósticos. Ou seja, uma pessoa agnóstica é aquela que não acredita que o ser humano possa provar a existência de Deus. Então, os demônios não são nem ateus e nem agnósticos. É a primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui. A segunda, que os demônios eles creem na divindade de Cristo. No domingo passado a gente trouxe um estudo falando que existem alguns segmentos religiosos que não creem na divindade de Cristo. Os demônios creem. E a gente encontra uma manifestação dessa minha afirmativa em Marcos 3:11, que diz assim: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E quando eles falam Filho de Deus,
Eles não estão dizendo que Jesus era um ser criado. Eles estavam afirmando que a natureza de Jesus era semelhante à natureza de Deus. E o outro ponto aqui dessa fé demoníaca é que eles sabem, e é claro, por saber, eles acreditam que há um lugar de castigo. E a gente vê isso lá em Lucas 8:31, que diz assim: e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então a fé demoníaca, você vê que muitas das vezes é mais nobre, se assim eu posso dizer, do que a fé de alguns. Tem cristãos que não acreditam no inferno, que não acreditam no julgamento, no juízo. Os demônios acreditam, eles sabem que isso vai acontecer. E eles estremecem. Se a fé morta, ela é uma fé que trabalha apenas na mente, no intelecto, essa fé demoníaca é uma fé que, além de trabalhar, além de parecer com a fé morta, trabalhar na mente, só no intelecto, ela também trabalha nas emoções. E por que dessa afirmativa? Creem e estremecem. Esse estremecer sugere as emoções. Quantas pessoas, quantos crentes, por exemplo, ficam de um lado para outro buscando moveres, buscando arrepios. Ah, mas eu não sinto nada ali naquela igreja. Eu não vou ali porque eu não sinto nada. Eu fui lá uma vez e eu não senti nada. Eles só ficam falando, abrem a Bíblia e falam de versículo para lá, versículo para cá. Não tem um movimento, não tem um agir do Espírito Santo de Deus. Eles não dão lugar. Tem gente que busca por isso. Tem gente que, se não tiver alguma movimentação do corpo, tem gente que, se não tiver, inclusive, nós já tivemos pessoas aqui, gente recém-chegada, que depois de um período, não, eu preciso ir, eu preciso buscar essas coisas. Para mim aqui não dá. Bem, eu sinto falta dessas coisas. Mas é a palavra... Mas essas coisas também são importantes. Uma fé demoníaca. Gente que é movido apenas pela emoção. Isso é fácil fazer, irmãos. Isso é fácil fazer. Isso se chama, se é que eu posso dar esse nome, de pragmatismo. Existem muitas igrejas pragmáticas que sabem tocar na emoção das pessoas, que sabem como fazer, que sabem como trabalhar na emoção das pessoas. Promove um ambiente propício para isso. Seja com a música, ou seja com a pregação. Elas promovem isso. Um local onde o pregador começa a falar e há todo um sistema envolvente que trabalha na questão emotiva das pessoas, e o pregador começa a falar e as pessoas começam a chorar. E ele começa a tratar de coisas, de traumas daquela pessoa, e a pessoa vai às lágrimas ali naquele lugar, aquele som no teclado com acordes menores, aquela melodia em tom menor. E aquela voz, aquele cenário. Uma fé demoníaca.
atinge apenas a mente, o intelecto e as emoções, o coração. Só para aí. Quem tem a fé morta foi tocado apenas no conhecimento, mas quem tem a fé demoníaca foi tocado no conhecimento e nas emoções, como nós acabamos de dizer. Assim como os demônios, eles creem e estremecem. Só que para eles não tem salvação. Crer e viver buscando atrás dessas questões emotivas não gera salvação. Não gera salvação. Uma pessoa, ela pode ser esclarecida na sua mente. Por exemplo, a gente vê pessoas do meio secular, por exemplo, que conhecem a Bíblia, que já leram a Bíblia, que são capazes de citar a palavra, mas não foram salvas, não estão salvas, continuam vivendo na impiedade. Elas leem um texto, elas até estremecem por conta daquilo que leram, mas fica por aí. Creem e estremecem. Creem e estremecem. Essa fé aqui é uma fé estéril, é uma fé enganadora. Satanás, ele trabalha não só para tirar pessoas de dentro da igreja, em alguns momentos, mas hoje, no século que nós estamos vivendo, nem sempre ele precisa fazer isso. É só a pessoa estar vivendo uma fé morta e ele continua trabalhando para aperfeiçoar essa fé morta numa fé demoníaca. Ele permite com que a pessoa sinta um arrepio na hora do louvor, uma emoção. E a pessoa diz, muitas das vezes, acha que foi tocada pelo Espírito Santo, culto após culto, mas não manifesta uma fé verdadeira. E ele permite que a pessoa fique assim, a fim de que ela seja enganada por ela mesma, pelos demônios, de que ela está andando no caminho da salvação, quando não está. Essa é uma fé demoníaca. E ele trabalha para que isso ocorra. Ele trabalha para que dentro, na vida de muitas pessoas, dentro da igreja, a pessoa acha que está a salvo. A pessoa acha que está bem com Deus. A pessoa acha que tem o seu nome escrito no livro da vida. E ele age exatamente assim, convencendo-a de que ela está no caminho da salvação, de que ela está andando no caminho certo, quando na verdade está a caminho do abismo. Essa é uma fé demoníaca, uma fé enganadora. E infelizmente, existem muitas pessoas dentro da igreja que vivem na prática do pecado, que vivem estéreis, na esterilidade, e não se incomodam com isso. E não se incomodam em não fazer nada, e não se incomodam em estar com braços cruzados, e não se incomodam em não frutificar para a glória de Deus. Não se incomodam, não oram ao Senhor, Senhor, me ajuda. Para essas pessoas é importante olhar para a palavra e se autoanalisar. Antes que chegue aquele grande dia em que o Senhor Jesus vai olhar para elas e vai dizer: quem é você? Eu não te conheço. Antes que chegue esse dia. Porque Jesus vai dizer isso, sabe para quem? Não era para quem estava lá fora, não. É para quem está aqui dentro. Jesus não vai dizer isso para quem está lá fora, usando droga, se prostituindo, matando, roubando, vivendo na corrupção. Não, ele vai dizer isso para pessoas que carregavam esse santo livro,
para gente que cantava, para gente que pregava, para gente que vinha todo domingo e sentava nos bancos, ou ficava quieta, ou dava glória a Deus. Jesus vai dizer isso para pessoas assim, como você e eu. Então é importante, irmãos, que nessa última ceia da manhã desse ano, nós olhemos para nós mesmos, nós julguemos a nós mesmos à luz da palavra, à luz da Bíblia. Que tipo de fé eu tenho apresentado diante de Deus? Não é diante do pastor, não. Não é diante dos irmãos, não. É diante de Deus, que pode salvar e também lançar no inferno. É diante dele. Essa pergunta você precisa fazer, eu preciso fazer para mim mesmo. Olhando para o espelho, olhando para a palavra de Deus, que tipo de fé eu tenho apresentado diante dos olhos do Senhor? Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, qual é a fé que eu tenho apresentado diante do Senhor? Se você tem dúvida. E o último tipo de fé, irmãos, é a fé salvadora. Versículo 26, que eu separei, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu li o versículo 18, desculpa. Agora eu vou ler o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé que leva para o céu. A fé salvadora é a única fé que leva para o céu, que conduz à eternidade com Cristo. E ela está baseada, sabe aonde? Não naquilo que eu posso sentir durante o culto, não apenas naquilo que eu posso compreender, mas naquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Está baseada, sabe aonde? Na palavra de Deus. Porque somente mediante a palavra de Deus nós recebemos um novo nascimento. Ao nos arrependermos, nós cremos. Cremos em quê? Na pregação do Evangelho. Aleluia. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21, declara: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. Olha o que diz Tiago: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A qual pode salvar as vossas almas. A fé morta, que foi a primeira fé, toca apenas a mente, o entendimento, o intelecto, o conhecimento. A fé demoníaca, ela toca a mente e as emoções. Mas a fé salvadora, ela é suficientemente poderosa para tocar mente, emoções e a vontade. Vontade. A fé salvadora toca esses 3 pontos: mente, sentimentos e a vontade. De que forma? A mente, para entender o quê? A verdade da palavra. Primeiro, a mente, para compreender a verdade da palavra. Em segundo, o coração, para desejar a verdade da palavra. E em terceiro, a fé verdadeira age na vontade. Para quê? Para que a nossa vontade seja em agirmos de acordo com a verdade da palavra. Olha só que coisa interessante. Essa fé verdadeira, essa fé salvífica, salvadora, ela age no centro da nossa vontade. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir do momento em que eu sou
lavado e remido no sangue de Jesus, a vontade que antigamente eu tinha já não é mais minha, mas ela está sujeita à vontade de Deus, ela está sujeita à vontade do Espírito Santo de Deus. Essa é a fé salvadora, é essa fé que nós precisamos ter. Qual é o desejo que tem no seu coração hoje? É viver para as coisas desse mundo? Ou viver para a honra e para a glória do Senhor? Quais são os seus sonhos nesse período? Ter coisas, alcançar vitórias humanas, ou ser cada vez mais instrumento de Deus nessa terra? A nossa vontade, amados irmãos, a vontade de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus já está sujeita à vontade do Espírito Santo de Deus. Então a fé salvadora é dessa forma. Você quer ver um exemplo? Abraão não foi salvo por cumprir uma difícil ordem de Deus. Sua obediência mostra-nos que ele já era salvo. Outra coisa muito linda, outro exemplo muito lindo. Raabe, a ex-prostituta, demonstrou essa fé salvadora. Sabe por quê? Vamos lá. A sua mente descobriu a verdade. Seu coração foi tocado pela verdade. E a sua vontade agiu de acordo com a verdade. Ela provou sua fé por meio das obras. Para quem não se lembra da história de Raabe, ela vivia na cidade de Jericó. Era uma prostituta. E ela sabia que a sua cidade seria invadida. E ela creu no Deus dos céus, no Criador dos céus e da terra. E ali ela pôde ajudar aos espias. Foram homens enviados para olhar a terra, a fugirem dos homens daquela cidade. E ali foi feita uma promessa para ela de que quando a cidade fosse invadida, a família dela seria poupada da destruição e da morte. E de fato isso aconteceu. E essa mulher acabou se casando com um israelita depois e entrou na linhagem de Jesus. Então, vejamos aqui, irmãos, a fé salvadora é isso. Ela mexe com a nossa vontade. Se a sua vontade não foi mexida, não foi transformada, questione a sua fé. Questione, porque todo aquele que é nascido de novo tem fome e sede de Deus. Tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Nem sempre vai fazer algo vultuoso, grandioso, mas dentro das suas características, dentro daquilo que o Senhor direciona, vai estar fazendo, vai estar gerando frutos para a honra e para a glória do Senhor. Agora, como saber se estou nesse último caso? Se faço parte dessa fé salvadora ou não? A primeira coisa é ser muito sincero consigo mesmo na identificação, vamos dizer assim, de que ponto você está. Que tipo de fé eu tenho? É essa a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, à luz da palavra. Que tipo de fé eu tenho? É uma fé morta? É uma fé demoníaca ou mentirosa?
ou é uma fé salvadora? Você tem que ser sincero com você mesmo e se fazer essa pergunta. Pastor, e se eu identificar que a minha fé não é como essa última fé? A primeira coisa, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A primeira coisa que você precisa fazer, depois de reconhecer que a sua fé não é uma fé salvadora, é dizer isso para Deus, porque Ele já sabe. E dizer: Deus, me ajuda. Eu acabei descobrindo, Senhor, pelo Teu Espírito, que eu estou me enganando. E eu estou sendo enganado também. Estou sendo iludido pelos demônios. Sabe por quê, irmãos? Porque um exemplo claro dessas duas primeiras fés, a fé morta e a fé demoníaca, é que apesar de estarem dentro da igreja, essas pessoas estão aprisionadas. É uma característica. Então a primeira coisa é reconhecer isso e clamar. E eu chego a me emocionar, porque isso aqui aconteceu comigo há alguns anos atrás. E a minha oração foi exatamente essa. Primeiro foi o reconhecimento. E foi duro reconhecer o meu estado espiritual aos olhos de Deus. Depois de ter sido convencido pelo Espírito Santo através da palavra do meu estado espiritual aos olhos de Deus, a única coisa que eu tive a fazer foi clamar. Clamar. Foi pedir ao Senhor: Senhor, me salva. Me salva porque a minha vida, o estilo de vida que eu levo evidencia que eu não estou salvo. É isso que você tem que fazer. Se você se reconhece, se o Espírito Santo fala: isso é para você. É clamar. Reclamar. Clamar e clamar ao Senhor até que você sinta Ele te vestindo com as vestes de salvação. Não é clamar um pouquinho, orar: Senhor, obrigado, amém. Não, é insistir, é bater, é bater, é bater, é bater, é bater até que a porta se abra. É isso que nós precisamos fazer. Se você se reconhece sem essa fé salvadora, corre para Cristo enquanto há tempo. Porque senão a nossa fé ou a sua fé estará morta e vai ser reprovada diante de Deus. Busque ao Senhor até que Ele venha misericordiosamente até você e você sinta a justificação do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui, irmãos, que a hora já está avançada. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Que tipo de fé você tem? É uma fé que dá frutos? Ou uma fé estéril? Se for uma fé estéril, se preocupe. Se for uma fé que não te move a agradar a Deus, que não te move a servir a Deus, se preocupe. Que não é uma fé salvífica. Se for uma fé que não te empurra a se preocupar com o próximo, se preocupe. Que não te empurra a estar junto com os irmãos, a ter o prazer de estar junto com os irmãos, se preocupe. É
bem verdade que em alguns momentos nós estamos fracos, nós nos sentimos enfraquecidos, é verdade. E às vezes a gente quer até parar. Mas quando vier o desejo de parar, peça socorro, peça ajuda aos irmãos. O que você não pode, o que nós não podemos fazer é sermos estéreis. E se há esterilidade em você, não se conforme com isso. O mais interessado em que você permaneça estéril é Satanás. Porque esse tipo de fé é dele. Sem gerar nada para Deus. Mas Deus quer que você gere para a honra e para a glória do nome dele. Para o louvor da glória do Senhor. Deus quer. Em nome de Jesus. Pai, o desejo do meu coração é que, apesar de mim, o Teu Espírito ministre aos corações, ó Pai. E eu te peço, Senhor, nós estamos nesse culto de renovação de aliança, Pai. Estaremos aqui participando da sua mesa. E eu te peço, Pai, que haja conserto com o Senhor, quebrantamento, a fim de que nos assentemos à tua mesa para a honra e para a glória do teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.